tudo Ele é para mim e me ajuda na minha caminhada. Amém. Como é bom, querido, termos essa certeza, termos essa absoluta verdade de que Deus cuida de nós em todas as circunstâncias. Talvez nós tenhamos um entendimento, uma compreensão, uma visão da presença de Deus cuidando de nós quando as coisas estão indo muito bem, quando as coisas estão maravilha. Mas quando as coisas estão um pouco difíceis, a gente às vezes tem uma certa dificuldade de ver Deus cuidando de nós. Mas a nossa caminhada será sempre assim. Será de momentos de alegria, de momentos de provações, de momentos de dificuldades, mas em todos esses momentos, Deus tem cuidado de nós. Deus está cuidando de nós. Esta é a verdade que a palavra de Deus nos afirma e deixa muito claro quanto à história da igreja. A igreja terá essa história, a certeza de que Deus estará cuidando dela em todos os momentos, mas também a certeza que experimentaremos momentos de alegria, de júbilo, mas momentos de dificuldades, de obstáculos, de provações. O livro de Atos, do qual temos refletido aqui nos vários domingos pela manhã, nos dá esta compreensão. Assim também como o livro de Apocalipse, que temos estudado nas quartas-feiras, nos dá esta visão de que Deus está cuidando da igreja e na sua história a igreja terá sempre momentos de alegria e momentos também de grande provação. A história da igreja é como um pêndulo que se movimenta entre expansão e oposição, entre crescimento e retração, entre avanço e retirada. Mas temos a promessa da Bíblia de que nem os poderes da morte, nem do inferno prevalecerão contra a igreja de Cristo, porque ela está firmada na rocha que é Jesus Cristo. Temos já abordado aqui os 11 primeiros capítulos do livro de Atos, e em todos esses capítulos nós vemos o médico Lucas relatando conversões maravilhosas, uma após outra, assim como nós vemos lá nos primeiros capítulos, no dia, na festa de Pentecostes, a conversão de cerca de 3.000 pessoas. Vemos em seguida a conversão dos samaritanos. Logo após, nós vemos como Deus retira Filipe de um momento de grande frutos espirituais lá em meio a Samaria, o leva até um deserto, e ali tem a conversão maravilhosa do eunuco etíope. Vimos o relato também já da conversão do grande perseguidor da igreja, Saulo. A conversão do centurião Cornélio, romano, temente a Deus, e que Deus atende às suas orações e leva o apóstolo até a sua casa para ali falar e em seguida batizar os seus e os seus amigos. Vemos a maravilhosa obra do Espírito Santo na cidade de Antioquia, onde na sua maioria a igreja é formada por gentios, os quais evangelizam aquela região e tornam uma das igrejas missionárias mais atuantes de toda a história da igreja. Mas também temos lido e lembrado de relatos de ocasiões em que há profunda dificuldade, tristeza e perseguição no meio da igreja. Lembramos quantas vezes os apóstolos foram presos, Pedro, João. Lembramos até o martírio de Estevão e a consequente perseguição que vem logo em seguida. Lucas descreve todos esses relatos, nos dando a prova no livro dos Atos dos Apóstolos que esta será a história da igreja. E eu pergunto, queridos, esta é a nossa história? É a história de Casa Forte?
é a história da comunidade da igreja a qual você tem participado, você percebe a ação do Espírito Santo conduzindo, dando crescimento à igreja, percebe as forças ocultas que tentam impedir a obra do Senhor e muitas vezes trazendo tristeza, perseguição. Talvez a perseguição não é tão vista em nosso meio, mas temos hoje cidades, países, igrejas em que aquilo que vemos relatado em Atos ocorre exatamente como naquela circunstância. Quarta-feira passada, na nossa reunião de oração, nosso irmão Messias pediu para um determinado momento lá orarmos pela igreja na Nigéria, porque conforme os relatos e os noticiários, há poucos dias foram mortos vários cristãos por negarem abandonar a sua fé. Isso está estampado nos jornais, nos noticiários. Crianças, jovens, adultos, famílias totalmente destruídas, casas destruídas, incendiadas, pessoas decapitadas. Pode essa não ser a nossa realidade, queridos, mas é a realidade hoje em dia, porque essa será a história da igreja. Portanto, não podemos nos acomodar. Devemos nos alegrar com o crescimento, com a maturidade que Deus tem trazido para a igreja, para cada um de nós, mas devemos estar atentos para não nos acomodarmos, porque as provações sempre estarão presentes. Após esses relatos aí que acabei de falar, Lucas, então, no capítulo 12, faz como que um interlúdio na história que ele vinha contando até o final do capítulo 11, em que ele descreve que havia grande crescimento na igreja de Antioquia, final do capítulo 11, versículo 19 até o 26, destaca inclusive a quantidade de homens de Deus santos e cheios de fé que faziam parte daquela igreja, como era o caso de Barnabé, tendo ido buscar inclusive Saulo para estar doutrinando ali naquela igreja também. Vemos o quebrantamento de coração daqueles irmãos, quando, percebendo a necessidade daqueles de Jerusalém, definem então e aprovam mandar uma oferta para a igreja de Jerusalém. Então toda a obra do Espírito Santo estava ocorrendo de uma forma maravilhosa em meio a esses irmãos, quando então Lucas, aquele que registra essa história, nos apresenta no capítulo 12 uma situação totalmente oposta àquela que ele vinha relatando no capítulo 11. Me acompanhe dos versículos 1, vou ler até o versículo 19, porque não podemos parar no meio aí, porque é um relato só que precisamos compreendê-lo todo. Diz assim: por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiam prendendo também a Pedro. Atos capítulo 12, começar do versículo 1, estou lendo agora o versículo 3. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite,
Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe ainda o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua. E logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu no postigo da porta, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto à porta. Eles lhe disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Até aí, Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai, muito obrigado por esse relato, Deus, porque no teu desejo de nos instruir, de nos mostrar como tu operas no meio do teu povo, para nos mostrar que tu estás presente, não abandonaste os teus, mas governas e controlas todas as coisas. Nós te agradecemos, ó Deus, por esta revelação que encontramos nas Sagradas Escrituras. Te peço nesse momento que tu tenha misericórdia do teu servo, e assim como tu trouxeste edificação para ele, para mim, te peço também que me uses para trazer edificação à igreja, através da explanação da tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez, queridos, nesse relato de Atos nós encontramos aspectos importantes e fundamentais para o nosso conhecimento de Deus e o nosso relacionamento com Deus. Vemos claramente nesse relato o mistério da providência de Deus. De imediato nós visualizamos ocorrências diferentes, mas que em ambas ocorrências não podemos negar a providência de Deus, o controle de Deus, a soberania de Deus sobre as coisas que acontecem. Um dos fatos tristes, a morte de Tiago, aquele que fazia parte dos discípulos mais íntimos de Jesus. Eram 2 irmãos, Tiago e João. Junto com Pedro, sempre estavam gozando dos momentos mais íntimos com Jesus, mais do que os demais discípulos, e experimentaram muitas coisas com Jesus que os demais discípulos não experimentaram.
e que em determinada ocasião até fizeram um pedido a Jesus. Tiago e João pediram a Jesus que Jesus os colocasse como destaque entre os demais apóstolos dele. E naquela ocasião, Jesus já anunciava o que ia acontecer com eles. Com Tiago, se cumpre nesse momento, de uma forma que certamente ele não esperava que isso acontecesse, mas se ele tivesse prestado atenção nas palavras de Jesus, naquela ocasião do seu pedido, ele teria entendido qual seria o seu fim. Naquela ocasião, diante desse pedido, Jesus o faz saber de um mistério do qual ele diz que não atenderia no sentido de colocá-lo nos melhores lugares em seu reino, mas que eles beberiam do seu cálice e compartilhariam do seu batismo. Jesus sabia o que ia acontecer com Tiago. O dia já estava definido, a história dele já estava definida. E Deus havia providenciado para que até aquele momento esse servo do Senhor tivesse um ministério muito profícuo. E nós podemos constatar e inferir isso da forma como ele foi morto. Porque havia várias formas em que havia a sentença de julgamento sobre alguém condenado. Aquele a quem era encontrada a falta de estar proclamando algo diferente daquilo que os judeus criam, da sua religião, se aquilo estava envolvendo somente uma pessoa, a sentença era o apedrejamento. Mas se essa sua mensagem, se essa sua atividade envolvesse uma grande quantidade de pessoas, uma multidão de pessoas, e vários fossem os seguidores daquela nova mensagem, fazendo-se desviar das leis e do entendimento daquilo que os judeus proclamavam, a esse então era estabelecido morrer pela espada. E Tiago foi morto pela espada. Daí concluirmos que ele estava incomodando e muito, não somente o rei Herodes, mas também o próprio Sinédrio, aquele que já havia condenado Jesus, estava incomodando as autoridades, porque a sua mensagem estava tendo um impacto de grande volume. Daí a morte através da espada. Lucas não entra mais detalhes sobre esta situação, sobre este acontecimento. Ele apenas relata que Herodes, no intuito de agradar aos judeus, procurando maltratar muitos da igreja, a Tiago o faz passar a fio da espada. Nós sabemos que, com relação ao seu irmão, pelo menos a história não registra acontecimento similar. João, o qual nós temos aprendido aqui nas quartas-feiras, a ele foi dado o martírio da vida, ou seja, ele viu o seu irmão Tiago ser martirizado, ele viu os demais companheiros apóstolos também serem mortos, ele viu o próprio Jesus, o seu Senhor, ser levado para os céus, e ele ficou sozinho, sem mais de um daqueles que eu tinha acompanhado nesse início de caminhada da igreja. Daí ser tido como mártir, que em vida continuou proclamando o Evangelho do Senhor, e a nós relata a história da igreja que a ele é revelado quando preso lá na ilha de Patmos. Diz o texto que no caso de Pedro, após Lucas falar sobre a morte de Tiago, em seguida ele vai relatar o que acontece com Pedro. Com Pedro, o intuito de Herodes também para agradar os judeus era o mesmo. Era haver um julgamento e depois a sua morte. Só que na ocasião em que ele prende a Pedro, ele não pode estabelecer o julgamento, o tribunal, e muito menos a execução, porque, como diz o texto aqui,
eram os dias dos pães asmos, ou a Páscoa. Essas duas festas se confundiam. E nessa ocasião não poderia haver nenhum julgamento, não podia haver nenhuma sentença, só após as festividades. Daí o relato dizer que esse era o intuito de Herodes logo após estas festividades. Pedro então está preso, como diz aqui, numa cadeia de segurança máxima, se a gente pode dizer assim, no nosso contexto. Normalmente um preso comum, ou aquele que não tinha uma gravidade na sua falta, ele era apenas preso junto a um outro soldado. Mas veja a situação de Pedro aqui. Ele está dentro de um cárcere, ele está com as suas mãos presas em argolas, ele está com os seus pés presos a 2 soldados. Após esse ambiente, há um outro soldado vigiando, e depois desse ambiente, mais um soldado vigiando. Diz aqui que eram turnos de 4 soldados para impedir que Pedro saísse. Talvez isso, pelo conhecimento do rei, do que Pedro estava fazendo, os vários milagres que ele estava realizando no seu trabalho. Quem sabe ele tinha conhecimento do que tinha ocorrido em vezes anteriores, quando Pedro já havia sido preso e havia sido solto, pelo menos em 2 ocasiões. Uma delas, um anjo havia chegado, visitado e tirado ele, aberto as portas livremente e dado a liberdade a ele. Talvez no intuito de evitar isso, e confiando na sua força, no seu poder, Herodes coloca Pedro dentro dessa situação, numa cadeia de segurança máxima. Não sabia ele que nenhuma força, nenhum exército, nenhum recurso pode impedir a ação de Deus. E nós vemos então no relato aqui que diante de todas essas circunstâncias, na sua providência, agora diferente do que havia ocorrido com Tiago, na providência de Deus, Deus dá ordem ao seu anjo para ir trazer libertação a Pedro. E o contexto que isso ocorre nos traz lições preciosas, queridos. Primeira dela com relação a Pedro. O texto diz que nesse momento, o momento em que a sua sentença e o seu destino certamente já estava traçado, Pedro com certeza sabia que quando o dia amanhecesse, ele seria julgado publicamente e em seguida seria morto, porque isso já havia acontecido com Tiago e estava acontecendo em outras circunstâncias, e esse era o intuito do rei, para trazer fama entre os judeus. O que é que Pedro fazia nesse momento? Ele dormia. Diante deste grande destino, dessa grande dificuldade, desse grande problema, Pedro dormia. Eu pergunto, querido, se essa fosse a nossa situação, se fosse eu ou você que estivesse nessa situação, esperando o dia raiar, sabendo o que iria acontecer, você estaria dormindo? Estou vendo muita gente dizer assim: a gente estava apreensivo, a gente estava louco, a gente estava cheio de ansiedade, a gente estava querendo ver, será que há algum meio, alguma forma de escapar dessa? Quem sabe aos prantos, quem sabe já tomando vários remédios, até para acalmar, não é? Se preparando para o dia seguinte. Mas Pedro dormia. Alguns estudiosos da Bíblia, entre eles Calvino, Lutero, diz que esse cenário é um dos mais brilhantes relatos que a palavra de Deus nos mostra de uma confiança em Deus. Diante da morte, com a morte decretada, Pedro dormia porque ele sabia
quem era o Deus em quem ele confiava. Ele sabia que o Deus que permitiu que Tiago fosse morto, também permitiria, se assim fosse a sua vontade, que ele fosse morto. E a causa era nobre. Deus estaria com ele naquele momento, assim como teve com todos os seus companheiros e todos os demais que já tinham dado a sua vida por esta causa, aqueles do caminho, aqueles que haviam lá em Antioquia sido chamados de cristãos ou escravos. Sim, aqueles que agora pertenciam a Jesus, aqueles que não pertenciam mais ao mundo, aqueles que não confiavam mais em si mesmo, aqueles que não confiavam nas coisas desse mundo, mas tinham o Senhor como o seu poderoso e grandioso cuidador da sua vida. Quem é o cuidador da sua vida? Quem é aquele que cuida de você em qualquer que seja as circunstâncias? Você pode dizer, meu pai, ou então minha esposa, meu esposo, meus filhos, meu conhecimento, meu dinheiro, minha casa, o governo, nem tanto, né? Está numa crise aí, né? Mas não podemos perder a esperança. Mas, querido, nada nos pode dar a paz que Pedro experimentava naquele momento, a não ser Jesus Cristo, a não ser aquele que eu havia chamado ele para o caminho. Cenário brilhante diante deste momento crucial: descansar e confiar no Senhor. Nós encontramos algo parecido numa declaração de Davi no Salmo de número 3, quando ele está em intensa provação. Diz assim o Salmo 3: Senhor, Davi dizendo, Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim, são muitos os que dizem de mim, não há Deus, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Versículo 5: Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Será que Pedro estava se lembrando dessas palavras em vez de ouvir? Deito e logo pego no sono. Preso, acorrentado, vigiado, com a sentença estabelecida, mas deito e logo pego no sono. Você tem perdido o sono? Quantas noites você tem permanecido, tem estado acordado por conta de problemas e dificuldades que tem enfrentado? Quero lhe recomendar, lhe aconselhar a buscar diante do Senhor, ter esta mesma confiança, ter esta mesma certeza, essa mesma experiência de Pedro. Tenho certeza absoluta que maior que seja o seu problema e o meu problema, não será maior do que esse que Pedro enfrentava naquela ocasião. O dilema não é maior, a provação não é maior, nem a própria morte nessa circunstância, diante dessa confiança, faz com que o nosso sono se vá. Pedro então está deitado, entre os soldados, dormindo. É dessa forma que nós vemos a confiança de Deus e a sua ação. Nessa mesma circunstância, nesse mesmo momento, o texto em seguida nos diz que havia muita gente reunida em oração. Lá no versículo 12,
antecipando o que Lucas relata em seguida, diz que na casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido, estavam orando e rogando por Pedro. Quero comentar um pouco sobre essa reunião de oração. Primeiro, o resultado da reunião de oração. Temos compartilhado com a igreja aqui, desde o início do ano, que a oração é uma coluna fundamental para a igreja. Com a oração, iremos superar as provações. Com a oração, nós iremos deitar e logo dormir. Sem oração, queridos, o sono não chegará. Sem oração, a igreja não crescerá e estará sujeita a todas as dificuldades e adversidades desse mundo, sem esperança, sem expectativa. Diz o texto, queridos, que na casa de Maria, mãe de João, havia uma multidão orando por Pedro. Temos aprendido que oração não é uma opção da igreja, é um dever e uma obrigação, segundo de Jesus. Temos visto que a oração é algo que deve ser praticado incessantemente, continuamente. A vida da igreja tem que ser uma vida de oração. Temos visto nos relatos que encontramos em Atos e outros textos, que Deus responde às orações do seu povo. Deus responde à oração da sua igreja. Deus responde à oração dos seus filhos. E aqui nós vemos um dos relatos das evidências disso. Mas quero compartilhar com os irmãos que essa reunião de oração não é de todo exemplar. Não é de todo exemplar. Porque nós encontramos, após a circunstância em que Pedro é libertado ali pelo anjo, nós encontramos situações aqui que nos chamam a atenção. Primeiro, quando ele chega à porta, ele bate lá na porta e vem uma serva chamada Rode, ou na nosso linguajar, na nossa tradução é Rosa, né? Rosa então chega ali para abrir a porta, e ao escutar a voz de Pedro, ela logo percebe que era Pedro, e antes de abrir a porta, volta correndo para onde estão os irmãos e diz: olha, Pedro está aí à porta. Pelo que tudo indica, Rosa era uma escrava e participava daquela reunião de oração com aqueles irmãos, e demonstra aqui uma fé visível de que acredita e espera resposta de oração. Logo ao ouvir a voz, ela diz: Deus respondeu à oração, Pedro está aqui, e sai correndo para avisar a todos. Mas qual não é a nossa surpresa de quando ela chega naquela reunião que devia estar, como a gente diz hoje, na glorinha, não é? As pessoas dizem: tu estás louca, isso não é Pedro. Muitas vezes isso ocorre com a gente, queridos. Nós oramos, mas não cremos que Deus responde oração. Me chama a atenção esse registro de Lucas, de que a igreja estava em oração, mas havia um grande número de pessoas que, apesar de estar naquele serviço religioso, não criam que Deus responderia aquela oração. Tu estás louca. E mais ainda, pasme, há entre aqueles alguns que tinham uma doutrina até um pouco suspeita. Alguns deles dizem: não, isso não é Pedro não, é o anjo. Alguns estudiosos entendem que nessa declaração pode haver duas possibilidades. Uma que era uma corrente no meio judaico que criam que as pessoas tinham um anjo de guarda, o anjo da guarda. E outros acreditam que a referência aqui era no sentido do espírito de Pedro que chegava até aquela porta. Talvez, querido, isso nos traz uma evidência, porque alguns ali não criam na resposta da oração.
Porque de fato, apesar de estarem ali, apesar de terem participado daquele momento ali, ainda não tinham o conhecimento e a experiência no Deus que nos faz deitar e logo pegar no sono. No Deus que está lá no seu sublime e grandioso trono, mas que está com as taças e os incensos ali representando as orações dos santos, que chega até o centro, que chega até ali ao seu trono, e a resposta, e que nesse trono está ali o Cordeiro que intercede por nós e que leva as nossas orações até ali ao trono de Deus, e intercede e responde às nossas orações. Essa é a segunda declaração e registro que temos aqui, que precisamos refletir no registro de Lucas, queridos. Como temos buscado a Deus? Qual tem sido o sentido da nossa oração? O que compreendemos de oração? Temos a confiança e a experiência que nos dá a certeza que Deus está escutando a nossa oração? Nós somos instruídos para orar por todos, diz Paulo lá escrevendo a Timóteo. E interessante que de alguns anos para cá, nós temos tido a prática de orar pelas autoridades constituídas. E temos orado para que Deus retire e traga a vergonha pública àqueles que tenham utilizado de má administração dos recursos públicos. E temos visto isso ocorrer no nosso país. Será que temos a consciência que Deus está respondendo a nossa oração? Ou achamos que isso é uma coincidência? Será que aquilo que aconteceu e que nós estávamos pedindo de oração, de fato nós não tivemos a compreensão que Deus ouviu a nossa oração e nos respondeu? Achamos que foi uma simples coincidência. Será que temos nos esquecido de agradecer a Deus pelas orações respondidas, na certeza que Deus não está ausente, mas que Ele governa esse mundo e está sob o controle de todas as coisas? Deus está presente e escuta as nossas orações, queridos. A serva Rosa aqui dá um exemplo disso. A pronta certeza de que Deus respondeu a oração. Pedro está aqui. Deus respondeu às nossas orações. É maravilhoso, querido. Temos esta experiência. E Deus nos responde de diversas formas. Ele utiliza diversos meios para responder a nossa oração. No caso aqui de Pedro, ele enviou um ser angelical. Um ser angelical que claramente aparece ali e dá todas as instruções para Pedro sair daquela prisão. E muitos de nós estamos em busca de acontecimentos similares a isso. Mas necessariamente Deus não responderá a oração e nem agirá da mesma forma em todas as situações. Assim como o seu propósito pode ser diferente para pessoas de diferentes formas, em períodos diferentes. Necessariamente Ele não precisa agir da mesma forma com todas as pessoas. Ele permitiu que Tiago morresse, mas Ele libertou Pedro da prisão. Deus tinha um propósito. Deus tinha o seu tempo. Deus tinha dado já a oportunidade. E havia chegado o momento de recolher Tiago e de deixar que Pedro continuasse a exercer o seu ministério. A propósito, que no relato bíblico, exceto mais 2 ou 3 ocasiões em que é citado, esse capítulo de 12 de Atos encerra a atuação de Pedro no relato trazido em Atos dos Apóstolos, da sua presença e da sua atuação na igreja ali daquela nação. Sim, Deus utiliza de formas diferentes. Ele traz ali então um anjo para abrir aquela porta, a porta para cair aquelas cadeias e para fazer com que nenhum dos sentinelas que estavam ali guardando Pedro tivesse o conhecimento do que estava acontecendo.
Ele utiliza dessa forma sobrenatural que muitas vezes nós não entendemos. Mas isso, como eu estava dizendo há pouco, não deve ser a nossa busca. Muita gente tem orado: Deus, envia os teus anjos. Tem muita gente aguardando o anjo. Muita gente está aguardando o anjo, acreditando que o socorro e a providência de Deus vem unicamente por intermédio dos anjos. Isso não é fato, queridos. Isso tem ocorrido, mas Deus muitas vezes utiliza pessoas, utiliza mensagem, utiliza a sua palavra revelada, utiliza outras formas para responder às nossas orações. Mas a gente quer só ver o anjo, ver algo resplandecente para agir. Deus é maior do que o anjo, e Ele prometeu que estaria conosco todos os dias da nossa vida. E Ele prometeu que nos cuidaria de nós, que nos protegeria e que estaríamos com Ele definitivamente, eternamente, sob o seu cuidado, sob o seu zelo, sob o seu amor. Não espere anjos, não peça a visita de anjos, peça a presença e a confiança permanente num Deus que lhe faz dormir, que lhe faz deitar e logo pegar o sono. Amém, Jesus, amém. Pedro não pediu anjo, nem esperava, ele até duvidou, não é? Ele pensava que era um sonho. No relato que diz aqui, ele só percebeu que de fato era algo diferente, era um anjo, depois que o anjo se apartou e ele ficou sozinho e se viu no meio da rua, e olhando, quem sabe, para trás, viu lá o lugar em que ele estava preso e ele do lado de fora. Aí ele entendeu que não era um sonho, nem era uma visão, mas era algo de fato que Deus estava fazendo através dele. Sim, queridos, a maravilhosa providência de Deus nos é ainda oferecida nos nossos dias, na nossa experiência como igreja do Senhor. Em Jerusalém, nós vimos isso. Em Antioquia, posteriormente, nós vimos isso. Em diversos outros lugares, nós temos visto a forma de Deus agir. Como Ele tem agido no nosso meio. Como Ele tem agido na minha vida e na sua vida. Como temos sentido a sua presença. Como estamos confiantes que Ele estará conosco, apesar do que aconteça conosco. Pedro pede para aqueles irmãos avisarem a Tiago e aos irmãos que Deus havia libertado ele e que agora ele partiria para um outro lugar. Esse Tiago aqui não era aquele que havia sido morto. Pedro tinha consciência que Tiago, irmão de João, tinha sido morto. Esse Tiago que ele se refere aqui é Tiago, irmão de Jesus, o qual agora ocupava um lugar de liderança na igreja de Jerusalém. E Pedro se importa em que aqueles irmãos avisem a Tiago, avisem a liderança, avisem a igreja que Deus havia respondido às suas orações. Não sabemos ao certo o que acontece com Pedro a partir daí. Alguns dizem que ele foi para Roma, particularmente aqueles que seguem a linha doutrinária da Igreja Católica, e que entendem que Pedro se tornou o primeiro Papa. Mas ao contrário desse entendimento de ele estar em Roma, outros textos bíblicos nos falam que, muito menos do que estar em Roma, ele exerceu um ministério itinerante da proclamação do Evangelho. Assim nós vemos em 1 Coríntios capítulo 9, 5, em 1 Coríntios capítulo 1, 12, em Gálatas capítulo 2 e 11, em Atos capítulo 15, de 7 a 11, em que nessas circunstâncias nós temos a informação de que Pedro está em Jerusalém, que Pedro está em Antioquia, que Pedro está em Corinto, acompanhado da sua esposa, no exercício de um ministério itinerante. A igreja tem recebido essa tarefa. É um ministério itinerante. Proclamar o Evangelho, proclamar as boas novas em todos os lugares. E nós temos recebido essa tarefa de proclamar esse Evangelho a começar da nossa casa, de proclamar esse Evangelho
no meio onde estamos estabelecidos no nosso trabalho, na nossa escola, no bairro em que a igreja está localizada, em outros lugares onde Deus tem permitido que venhamos a participar desse ministério de proclamação do Evangelho. Sim, porque esta é a tarefa que Deus tem dado ao seu povo, à sua igreja. E anunciar a todos as boas novas de salvação. Domingo passado nós vimos aqui como que um apelo da nossa irmã Maria com relação ao convite para trazermos pessoas aqui à celebração de Natal que estaremos realizando no próximo sábado. E ela colocava aqui de uma forma muito clara: o Natal que o mundo celebra não é o Natal que nós encontramos aqui. E o mundo precisa conhecer esse Natal que está aqui. Os nossos familiares precisam conhecer esse Natal que está aqui. E os nossos amigos precisam conhecer esse Natal que está aqui. No passado, Deus utilizou Tiago, João, Pedro, Maria e tantos outros. Na história da igreja, Ele utilizou tantos outros. Nessa nossa geração, Ele quer utilizar a mim e a você para proclamar ao Senhor as boas novas, com confiança, apesar de todas as dificuldades. Vamos orar ao Senhor nesse instante. Vamos rogar que esse incidente, essa ocorrência que nós temos hoje aqui, esse relato, nos traga inspiração para sairmos e proclamarmos o Evangelho, qualquer que seja as circunstâncias. Baixe a sua cabeça e vamos orar. Vamos procurar lembrar como tem sido a nossa caminhada nesse ano de 2014, nos anos anteriores, nossa caminhada de fé, nossa caminhada desde que tivemos um entendimento da mensagem de boas novas. E o que ocorreu conosco, o que tem acontecido. E vamos ver se assemelha em alguma coisa a isso que temos lido e lembrados quanto ao que ocorreu na igreja apostólica. Ó Espírito Santo presente no nosso meio. Nós temos sido relembrados, ó Pai, da forma maravilhosa como Tu tens agido no meio da igreja, através da igreja, da forma maravilhosa como Tu tens cuidado da Tua igreja. Nós queremos, ó Deus, rogar que nesse instante Tu venhas a nos dar, ó Deus, a convicção de que fazemos parte desse povo, que fazemos parte dessa história e que Tu nos tens escolhido nesses dias, nessa nossa geração, para enfrentarmos as dificuldades, as ameaças, os obstáculos, talvez vindas de maneiras diferentes dessas que temos relatado aqui, mas não deixa de ser investidas do mal para nos destruir, para nos afastar de Ti. Te pedimos que nos dê discernimento, nos dê conhecimento da Tua palavra, nos dê experiência de intimidade contigo, nos dê vida de oração, oração que tenha certeza que Deus escuta, que Deus responde. Que essa seja a experiência da Tua igreja aqui presente nessa manhã. Que a experiência do confiar e ter paz, a paz que o mundo não nos pode dar, mas que Deus nos inunda e nos faz superar todas as dificuldades e todas as ameaças, seja aquilo que venhamos a desfrutar em todos os momentos.
que a mensagem das boas novas do Natal seja anunciada por nós, nos trazendo alegria e alegria àqueles que venham experimentar um novo conhecimento de Jesus Cristo. Não apenas um Jesus histórico, mas um Jesus que é Deus, que é Senhor, que é divino, vindo a esse mundo por amor de nós, para nos dar a vida eterna. Nós rogamos assim no nome de Jesus. Amém.